Bom dia, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Bom dia, rapaziada. Bora que bora, mais um dia. Hoje é terça-feira? É. Terça-feira e é isso aí, tô levando a gata no trabalho. Hoje eu pedi pra ela iniciar o vlog, porque todo dia só vocês verem meu rosto aí já de início, né? E daí fica enjoativo. Bora que bora. É isso aí, logo logo eu vou pra casa e vocês já sabem, mesmo padrão de sempre: gráfico, café e take. Eu já tô em casa, rapaziada, já são 8h50 e eu tava aqui no foco pra editar o vídeo de ontem, tá? Então, pra quem me acompanha mais tempo aí, sabe que eu só analiso a partir das 9 horas. A minha sessão começa das 9 até as 2 horas da tarde. Então, antes das 9 horas eu faço qualquer outra coisa, mas eu não olho gráfico nem notícias. Eu só foco no que eu tenho controle, que é a minha sessão operacional, tá? Então agora é 8h50, como vocês podem ver aqui no canto, não sei se dá pra ver, mas enfim. Eu vou pegar um café e provavelmente até eu voltar já vai ter iniciado a minha sessão operacional e eu vou dar um foco nos gráficos e bora ver as notícias. Olha o diazão como tá. É isso aí, tá chovendo, mas bora que bora, rapaziada. Pega um cafezão ali. 9 horas, galera. Acabou de iniciar minha sessão operacional, beleza? Primeira coisa, antes de olhar gráfico e tudo mais, rapaziada, a primeira coisa que eu olho é o site de notícias, tá? O Forex Factor. Então, por exemplo, aqui, ó, o que a gente tem de importante pro dia de hoje? Cara, a gente vai ter coisas que não dão tanto impacto para nós, pelo menos para mim, né, que eu opero das 9 até as 2 horas da tarde. Então é só eu olhar aqui, ó, o que tem no período das 9 até as 2 horas da tarde. Tem essa notícia, tem essa. Só que daí, de fato, isso não é impactante para mim. Essas notícias de pasta amarela não são impactantes, entendeu, rapaziada? O que eu me preocupo é operar em notícia de pasta vermelha. Essas notícias de pasta vermelha tendem sim a dar uma volatilidade a mais no gráfico. Como aqui só tem notícia de pasta amarela, eu não vou me preocupar. Então, sobre notícias, tá totalmente de boa hoje, tá? Claro, tem cautela ali no horário das notícias, por exemplo, essa daqui, tentativa, não, essa daqui é NZD USD, essa daqui, ó, tentativa USD, ela não tem horário definido para sair, mas vai sair hoje. Então, cara, pode ser que uma notícia de pasta amarela, por exemplo, essa daqui que o cara vai falar, ó, pode ser que ela influencie em algo no gráfico, mas, cara, no geral, assim, tá bem tranquilo mesmo, tá? Então, sobre notícias, tá bem tranquilo. Então, agora a gente vai pra parte dos gráficos, tá bom? Então, aqui nos gráficos, galera, o que a gente tem? Vocês podem voltar alguns vídeos aí, eu venho falando dessa movimentação do SDJPY, cara. José, como que você previu o gráfico, cara? Eu não previ, rapaziada, eu reagi com base nas informações. Eu tava falando que o SDJPY ia fazer toda essa movimentação desde que ele tava aqui, ó. Entendeu? Que ele ia cair de fato para capturar essa liquidez que tinha aqui e ia fazer a correção. Então não é sorte, sim um operacional bem definido, né, rapaziada? Agora ele tá num momento, sim, de expansão novamente, tá? E, cara, agora a gente tá num momento aqui do Fair Value Gap. Fair Value Gap do H1. E aqui nos 5 minutos, eu não vou pegar só num toque do Fair Value Gap, entendeu? Eu vou pegar quando ele toca, faz uma reação e daí alinha com queda de intenção e deu compra, até mais ou menos esse alvo, entendeu? Então seria mais ou menos isso o meu viés para essa sessão. Mas, novamente, ele pode sim inverter e cagar todo o viés. Cara, o mercado ele é imprevisível. A única coisa que a gente tem é o nosso operacional que dá uma vantagem competitiva, entendeu? O Shao SD, rapaziada, o que ele tá fazendo aqui, ó? De fato, eu vinha falando para vocês que ele ia vir buscar esse topo, tá? Ele buscou o topo, ele fechou com um pavio. Mas, assim que ele fechou com um pavio, o que ele tem aqui também? Um Fair Value Gap no diário. Aqui, ó. Então, pode ser sim que ele toque, respeite nesse Fair Value Gap, lá nos tempos gráficos menores ele alinhe comprador e venha buscar esse topinho. Entendeu? O alvo dele, rapaziada, é aqui em cima, né? Mas isso aqui a gente tá falando do gráfico do diário, então vai demorar bastante para chegar. Enfim, a gente vê aqui o que tá no nosso controle da nossa sessão operacional, tá? O que a gente tem aqui? A gente tem um Fair Value Gap do diário, então automaticamente a gente entende que o gráfico ele fez uma expansão, fez uma correção e a expectativa de movimento dele é uma expansão, ou seja, compras até essa região aqui. Então, aqui nos 5 minutos, se o gráfico alinhar comprador para mim,
de fato eu posso comprar. Uma coisa que eu não gostei, galera, é desses fundos aqui. Esses fundos podem sim atrair o gráfico, ou seja, fazer o gráfico fazer essa movimentação e depois subir de fato, entendeu? Então, cara, eu vou cuidar bastante com esses fundos aqui, realmente comprar aqui quando o gráfico, eu identificar que o gráfico já capturou liquidez e de fato alinhou o fluxo comprador. Aí vale a pena, não vale a pena ele simplesmente chegar aqui, dar um candle de intenção no Fair Value Gap dos 5 minutos e comprar. Entendeu? Tem que ter todo um fluxo, uma estrutura, um contexto, uma história por trás, né? Vocês já sabem, não é assim no seco, beleza, apareceu isso, vou fazer isso. Não, entendeu? Tem que olhar pelo lado racional, pô, realmente isso faz sentido? Enfim, EURUSD, galera, eu também falei nos últimos vídeos sobre a movimentação dele. Qual que é o momento atual? De fato, o gráfico fez uma expansão, fez uma retração, e o momento atual, de fato, é a expansão novamente. Ou seja, se aqui nos 5 minutos ele inverte e deixa um fluxo comprador, a gente pode entrar comprado, tá? Então, é basicamente isso, tá? Vamos ver aqui o GBPUSD. Enfim, GBPUSD tá a mesma coisa aqui, ó. Ele fez expansão, acumulou liquidez, tá? Capturou liquidez, de fato agora inverteu o fluxo. E é isso, rapaziada. Então vamos para cima, não tem muito segredo não, tá? Vamos ver como tá o diário do GBPUSD. De fato o diário tem liquidez aqui embaixo. Mas bora que bora. Só um detalhe do GBPUSD, de fato aqui ele inverteu o fluxo, né? Ele capturou liquidez, inverteu o fluxo aqui. Pode ser assim que ele venha até essa região aqui, tá? Ele toque aqui e volte a cair. Mas eu vou seguir o fluxo mãe, que no caso seria esse daqui, ó, expansão, a retração, né? Expansão. Então, de qualquer forma, vocês vão sendo atualizados durante a sessão aí, porque o que manda, rapaziada, é os 5 minutos, entendeu? Eu posso vir aqui e fazer um monte de desenhos numa hora, mas se os 5 minutos não alinhar e seguir esse desenho, por exemplo, assim, expansão, retração, expansão. Só que se o gráfico dos 5 minutos continuar de baixa, entendeu? A gente não faz nada, entendeu? Então é por isso que eu consigo me livrar de bastante stop e ter uma taxa de acerto alta. Eu só vou fazer alguma coisa se o gráfico dos 5 minutos alinhar comprador. É simples, entendeu? Então é basicamente isso, rapaziada. Vamos pra cima, eu vou tomar um cafezão aqui, ó, e ficar de boa. Beleza? Agora são 9h10. Vamos que vamos. Agora são 10 horas. Eu finalizei o vídeo de ontem, a edição do vídeo de ontem, enquanto os gráficos não se ajeitam, né? Porque o mercado hoje tá bem feinho, pra ser bem sincero, rapaziada. Então eu peguei, em vez de ficar aqui moscando na frente do gráfico, eu peguei, tirei um tempo e fiquei editando aqui o vídeo de ontem, tá? O vídeo de ontem deu 45 minutos, galera. Tá? Foi uma visão muito top que eu passei ali, minha forma de pensar na frente do gráfico, uma operação que aconteceu ao vivo, mas por um pequeno detalhe ela não se encaixou dentro do trading plano. Enfim, cara, foi um vídeo muito top aí e recomendo vocês assistirem quem não assistiu o vídeo de ontem, tá? É o hashtag é o Vida de Trader 238, beleza? Então é isso, galera. 10 horas. E aqui no EURUSD, nenhuma movimentação muito nítida ainda, tá? Eu tô só aguardando mesmo os gráficos se ajeitarem. GBPUSD também nada. O USDJPY tinha esse Fair Value Gap aqui que eu marquei para vocês, mostrei para vocês e eu tava esperando o gráfico fazer uma reação de compra, né? Ele apenas deixou fundos iguais e subiu. Então, automaticamente, eu não faço literalmente nada, tá? Eu só faço alguma coisa se o gráfico alinhar ali, enfim, estiver dentro do meu trading plan 100%, sem faltar nenhum detalhe. O XAUUSD, rapaziada, não tá dando nada com nada ainda, tá? Ó, pode ser sim agora que ele venha capturar esse fundo aqui, porque eu tinha falado antes para vocês que ele deixou liquidez, automaticamente isso daqui é uma liquidez para vir capturar ali depois, tá? Então, vou ficar bem de boa, ele pode também reagir nesse ponto de interesse, capturar esse fundo e de fato subir. Então, eu vou ficar bem tranquilo, rapaziada. Vamos para cima, bora que bora e foco no plano sempre. Rapaziada, acabou de dar um candle de intenção no EURUSD, tá? Eu vou aguardar ele voltar aqui, ó, na região do fechamento do candle de intenção e vou entrar na operação, beleza? Porque, de fato, cara, todo o contexto que eu tinha mostrado para vocês aí, entendeu? O EURUSD no diário, ele quer vir buscar esse topo aqui, beleza? Ele quer vir buscar. Deu essa correção, só que agora os contextos dos outros tempos gráficos estão indicando que, de fato, o gráfico pode subir aqui, entendeu? Então, se a gente passa aqui pro H4, por exemplo, a gente vê esse candle aqui apontando alta, entendeu? Se esse candle do H4 fechar, a probabilidade é assim que ele venha a subir, entendeu? Então, eu vou esperar o gráfico aqui nos 5 minutos voltar nessa região ali e vou estar efetuando uma compra no USD, tá?
Então, bora que bora, rapaziada. A gente também tem aqui o H1, né? Eu tinha passado a visão para vocês, se eu não me engano, antes, né? Sobre a questão do H1. O que que é, qual que é a expectativa do movimento? Tá? A expectativa do movimento é expansão, retração, expansão, tá? Então, com esse objetivo, a gente vai comprar aqui, tá? Para pegar a pernada de expansão do preço, que seria essa pernada aqui, ó. Deixa eu comprar agora, rapaziada. Pronto, acabei de comprar. Tá, então eu peguei um preço um pouco numa região um pouco desfavorável aqui, vou mostrar para vocês. Acabei pegando essa operação atrasada, rapaziada. Peguei aqui nessa região, tá? Eu tinha definido já o meu alvo com stop aqui embaixo, tá? Tinha calculado automático, porque eu utilizo a calculadora de lotes, né? O Trade Assistant, que é essa calculadora aqui, ó. Eu fechei ela aqui, mas se eu abrir vai aparecer as informações e tudo mais. E eu já deixo ela automática, então tipo assim, eu só programo o meu risco e tudo mais, e ela já calcula o stop, já calcula o take e tudo mais, o take 3 vezes o meu risco, e é basicamente isso. Acabou que eu botei o stop aqui embaixo, mas como eu entrei um pouco mais acima, né, porque o gráfico ele veio aqui, daí eu cliquei no botão e ele subiu novamente, e de fato eu entrei um pouco mais acima, consequentemente o meu stop subiu um pouquinho também, tá? Mas não faz mal, rapaziada. Se for pra ser, vai ser take, se for pra ser stop, vai ser stop. E é basicamente isso, tá? Então eu entrei na operaçãozinha aí, entrei um pouquinho atrasado, mas não faz mal. Bora que bora e vamos que vamos. Mais um dia, mais um resultado, e os resultados diários não importam, tá? Vamos pegar essa pernada de expansão aí do EURUSD, tá? Aqui no M5 ele já alinhou, inverteu o fluxo, de fato deixou liquidez aqui no meio, que eu sempre falo para vocês, ele volta para cima, voltou para capturar liquidez e agora respeitou numa região de Fair Value Gap e agora a tendência é subir, beleza? Então vamos que vamos, rapaziada. Galera, operaçãozinha aberta aí, como vocês puderam ver, tá? Ali ó, rolando, eu já tô gravando também. Agora são 11h05, rapaziada, e 11 horas, exatamente quando eu abri essa operação, eu postei ali no meu Instagram. Então, cara, vocês vão ver que se for take e se for stop, é tudo ao vivo, cara. Eu não fico inventando, eu não fico fazendo coisas que eu não faço. Eu tô justamente, as últimas operações que eu tô pegando, rapaziada, eu tô postando tudo no meu Instagram ao vivo. Entendeu? Então, cara, vocês podem ver que não tem como isso ser mentira. Não tem como. Porque, cara, uma coisa é tu pegar a operação e gravar ou postar a operação depois que já rolou, né? O resultado final. Outra coisa é você postar literalmente ao vivo. Não tem como ser mentira, entendeu? Eu tô provando para vocês que é só o resultado diário, é só a consequência de um trabalho bem feito, de um operacional alinhado, de uma gestão alinhada. Entendeu? E eu não tô ligando se for stop, se for take, se for 0 a 0, cara, pode ser o que for. Pra mim é só mais um dia. Eu não me importo com os resultados diários, eu me importo em seguir o plano, seguir as regras e nada mais que isso. É fazendo isso literalmente todo dia, há muito tempo que eu vivo desse mercado, rapaziada. Eu não tô ligando pra nada que vai acontecer, beleza? Então, bora que bora. Então aí, ó, rapaziada, a operaçãozinha tá desenrolando aí, tá top demais, tá? Tá dando uma boa movimentação agora, a partir do momento que eu abri. E vamos que vamos, já tá pagando 500 dólares. Vamos pra cima, mais um dia, mais um resultado. Olha o Kendall fazendo uma retençãozinha. Você tá doido, meu parceiro, mas bora que bora, rapaziada. Seguir a gestão sempre, entendeu? Eu tô aceitando esse risco e vamos que vamos. Não tenho o que fazer, apenas esperar o resultado da operação. Eu não tenho mais controle. Se eu definir meu stop, cara, ou é stop ou é take e deu, entendeu? Agora são 11h30, rapaziada.
Eu postei lá no Instagram, galera, eu não sabia. Cara, eu tô dando muita risada. Eu postei lá a hora que eu comprei, né? E eu tenho certeza que vocês aí que estão assistindo compraram também. E, rapaziada, eu não tenho controle sobre o resultado da operação, cara. Aí eu postei lá o vídeo da operação no negativo e falei, será que hoje o Loss vem? Todo mundo, hoje não. Rapaziada, vocês não podem fazer isso, cara, tá maluco? Vocês têm que seguir o trading plan de vocês, a gestão de vocês. Eu falei lá nos stories, né? Porque de fato eu entrei que a operação vai dar take, cara. Eu tô há, sei lá, mais de 27, 28 dias sem levar um loss, cara. É óbvio que o loss vai vir uma hora, entendeu? É probabilidade, matemática. Ai, cara, doideira, rapaziada. A operaçãozinha tá no drawdown aí, rapaziada. Tá no menos 180 dólares. E enfim, independente do resultado, eu não tô ligando, é só mais um dia. Se for loss, se for take, se for 0 a 0, eu vou fechar o gráfico, vou fazer qualquer outra coisa. E amanhã é um novo dia, vamos pra cima. É, rapaziada, hoje foi loss, ó. Depois de 1, 2, 3, 4 takes seguido, o loss veio, rapaziada. E, cara, faz parte. É isso aí, só mais um dia, só mais um resultado. Sabe o que eu vou fazer agora? Fechar o gráfico e curtir minha vida. É exatamente isso que a gente tem que fazer, rapaziada. Vamos pra cima. Foco total no plano, entendeu? Então bora que bora, ó. Pode ver que eu abri a operação aqui, deu uma enrolada e agora estopou e tá esbagaçando pra baixo, meu parceiro. Mas ele de fato ainda tem uma área pra trabalhar aqui. Ele pode fazer uma correção aqui no meio e subir, mas enfim. Eu não tenho controle mais de nada, a não ser fechar o gráfico e seguir meu trading plano. E é isso aí, bora que bora. Eu vou postar lá no Instagram o resultado da operação de loss, tá? Eu tava postando 100% ao vivo, como vocês puderam ver, e vamos pra cima. Agora é quase meio-dia e meio, meio-dia e 29, como vocês podem ver. E galera, loss hoje, tá? Cara, faz parte, entendeu? Faz total parte, rapaziada. Vocês já sabem que a gente não pode controlar o mercado e sim as nossas atitudes diárias, tá? Então, o que vai nos manter consistentes e lucrativos no médio e longo prazo é atitudes diárias, entendeu? Então, aqui, ó, a gente comprou com base na correção, a próxima expectativa de movimento era a retração, entendeu? Então, é isso, galera. Tá? Mais um dia, mais um resultado, isso não importa, beleza? O que importa agora é de fato a gente fazer seguindo o plano, né? É de fato a gente fazer isso aqui, ó. Fechar o gráfico e deu. Agora eu não me importo mais com o gráfico hoje. Amanhã eu volto e faço literalmente as mesmas coisas, beleza? Então é isso. Agora eu vou lá comer alguma coisa, almoçar e vamos pra cima. Fala, rapaziada, então. Eu levei o loss, fechei os gráficos e não quis mais saber de PC. Ó, tava com tudo desligado aqui. Agora, o que eu fui fazer depois, rapaziada? Eu deitei e dormi. É isso mesmo, deitei e dormi. Aí, ó, diazão, abençoado. Agora eu vou pegar um cafezão, vou subir o vídeo pro YouTube, vou responder os vídeos do comentário de ontem também, tá? E é isso, tá? Mais tarde eu vou buscar amanhã no trabalho. E não sei o que a gente vai fazer à noite, mas de qualquer forma eu registro aí pra vocês. À noite, depois eu venho e passo uma visão também de como foi a operação de hoje. Mas é isso, diazão simples. Hoje é apenas terça-feira, né? Se eu não me engano. Então vamos pra cima, rapaziada. Tem mais uma semana inteira pela frente ainda pra gente negociar. Cafezão em mãos, correndo um negocinho aí. E enfim, já é 4h30. Ó o diazão. Agora eu vou editar, subir o vídeo pro YouTube e responder os comentários de ontem. Bora que bora. Então, rapaziada, eu desci aqui pra pegar uma encomenda da mulher. A árvore de Natal. Natalina. Bora que bora. Tô indo buscar a mulher no trabalho
E é isso, depois provavelmente a gente vai na padaria e vamos pra cima, cara. Só mais um dia, só mais um resultado. À tarde, rapaziada, depois que eu tive o loss ali, eu não lembro que hora foi ao certo, em torno de meio-dia, se eu não me engano, sim. Aí eu fui dormir, eu dormi um pouco ali de tarde, daí eu levantei, respondi os comentários, subi o último vídeo pro YouTube e eu acho que foi isso, né? Daí eu fiquei de boa. Enfim, rapaziada, vocês podem ver que todos os meus comportamentos na frente do gráfico, independente se é take, 0 a 0, é stop, é o mesmo comportamento. Eu me retiro da frente do computador, vou fazer qualquer outra coisa, mas não fico olhando o gráfico, tá? Então, cara, é justamente esses comportamentos que te moldam um trader no longo prazo, entendeu? Porque, tipo assim, tem muita gente que leva loss e fica tentando recuperar o loss, cara. Isso não é saudável, entendeu? Cara, o loss, ele é seu amigo. Você tem que aceitar o loss e voltar no próximo dia. O loss é um limite para você não quebrar. Porque imagina, se você levar um monte de loss, cara, seu psicológico vai ficar todo ferrado. Seu psicológico vai ficar ferrado, você vai ficar, tipo, se sentindo mal, desanimado, com a autoestima baixa. Então, aceitar um loss e voltar no próximo dia, cara, é essencial e é obrigatório, né, para todo trader, rapaziada. Entendeu? Porque o risco-retorno sempre recompensa, rapaziada. Só vocês olharem no meu Instagram, cara. Eu te postei lá 4 operações, né? Que eu não tinha levado mais loss. 4 operações de take de mais de $1.500. Hoje eu levei um loss de 500, entendeu? Então a próxima operação, eu tenho certeza, vai ser uma ótima oportunidade. E essa é a real do mercado financeiro, rapaziada. Eu busquei amanhã no trabalho. Oi, gente. É isso aí. Pegamos as coisas na padaria, ó. Aí, ó, comidas. Comidas. Bora que bora. Mais um diazão aí pra conta. Vamos indo pra casa e vamos chegar em casa, comer. Provavelmente mais tarde vamos assistir um pouco de série. Ah, não, minha gata tem Eu tenho trabalho de faculdade pra fazer, gente. minha gata tem trabalho de faculdade, então vai trabalhar nós dois um lado do outro. Eu vou responder os comentários e ela vai fazer o trabalho de faculdade dela. Vamos pra cima, bora que bora. Então, rapaziada, estamos aqui comendo. É isso aí, bora que bora. Comer um pão natural com frango desfiado, uma alface americana e tomate. Então, galera, agora são 8 horas da noite, tá? Logo, logo eu vou responder os comentários, mas antes eu vou dar um foco aqui, passar o meu racional por trás da operação de hoje, vou mostrar o resultado, vou mostrar também adicionando ali no diário de trade. E é isso, rapaziada. Foi só mais um dia, só mais um resultado. E quem me acompanha há muito tempo aí já sabe dos meus resultados, eu não preciso provar mais nada, enfim, já sabem que eu sou um trader lucrativo, um trader consistente. E é isso, rapaziada. Os losses, eles fazem parte, é igual eu falei mais cedo. Os losses fazem parte, eles servem para te trancar em um dia ruim. Porque, tipo assim, o objetivo do trader não é acertar todo dia e toda hora tá certo. Não. O objetivo do trader é fazer a gestão, gerir riscos, tá? Então, tendo isso em mente, para que serve o loss? No dia que a gente está errado, a gente vai perder isso daqui, ó. Pouquinho, pouquinho. E no dia que a gente tá certo, a gente vai ganhar muito. E no final, somando ali menos pouquinho, mais muito, menos pouquinho, mais muito, no final, sempre a gente termina lucrativo, entendeu? No médio e longo prazo, a conta sempre fecha. Tipo, cara, eu já provei para vocês, entendeu? Maio, por exemplo, foi um mês que eu acho que um dos meses que eu mais levei loss e, cara, eu fechei extremamente positivo. Abril foi um mês que eu não tomei tanto loss, eu fechei negativo, por exemplo. Entendeu? Então, cara, essa é a realidade, rapaziada. Só que o que muda é quando você perder, você perde pouco. Entendeu? Quando você ganha um risco-retorno que compensa 3 losses, por exemplo, no meu caso, 5 losses. Entendeu? Então a matemática e a probabilidade sempre estará ao seu favor. E com isso, a gente sempre termina o final do mês, o final do ano no positivo. Entenderam? Então, eu não vou me enrolar muito aqui nesse vídeo, galera. Quero que seja um vídeo mais rápido, tá? Depois eu tenho que arrumar aqui também o setup, porque a minha namorada vai trabalhar aqui do lado também. Ela vai ter que fazer uns trabalhos de faculdade, né? Enfim, é isso aí. Bora que bora. Vamos para a tela do computador aqui e vamos para o que importa. Seguinte, galera. Essa foi uma operação muito simples mesmo, tá? Eu vou adicionar aqui, eu vou primeiro excluir todos os desenhos, vou adicionar as duas telas, igual eu sempre uso, tá? Aqui o H1, aqui os 5 minutos.
Na verdade, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar em uma tela só que eu acredito que fique mais fácil para vocês entender, porque se eu fazer em duas telas ao mesmo tempo, pode ter gente um pouco mais iniciante aí que começou a assistir meus vídeos recentemente, né? E não tem tanta visão gráfica. Então, adicionando só uma tela, o gráfico fica mais limpo, tá? Primeira coisa, rapaziada, eu sempre busco entender o contexto geral do gráfico, que vocês já sabem, tá? Nesse caso aqui, como que estava o gráfico do diário? Eu venho relatando para vocês aí há alguns dias atrás que o diário estava com o objetivo de buscar esse topo. Por quê? Seguinte, galera, o gráfico trabalha capturando topos e fundos, influxos, estruturas, como você quiser chamar. Tem ondas de Elliott, tem, cara, aquela onda A, B, C, D, enfim, cara, é tudo a mesma coisa, tá? Fluxo, dinheiro, topos e fundos. Eu gosto de chamar de fluxo, tá? Estruturas. Então, o gráfico trabalha numa tendência de alta, vocês já sabem, em estruturas de alta, fluxos de alta. Ou seja, ele vem, faz um topo, faz um fundo e renova o topo. Renova o topo, faz um fundo e renova o topo. Isso daí é uma tendência de alta. Ele vem quebrando estruturas de alta. Entendeu? Se ele falha, quando ele faz um fundo aqui, se ele falha em romper esse topo, automaticamente o preço tem a probabilidade de reverter para ir buscar o fundo, tá? Então, com esse viés, com esse racional, foi essa movimentação que aconteceu aqui no EURUSD no gráfico do diário, por exemplo. Ó, vocês podem ver a seguinte coisa aqui, tá? Aqui a gente tinha o gráfico fazendo topos e renovando topos. Do nada, ele fez o desenho que eu fiz antes, ó. Ele foi para romper esse topo aqui e não conseguiu. Então, automaticamente, ele rompeu o fundo, automaticamente virou uma estrutura de baixa, um fluxo de baixa. E daí ele começa a renovar fundos, ó. Faz um topo menor, renova o fundo. Vem, não consegue romper aqui, ele faz um topo menor e renova o fundo. Ó, aqui aconteceu uma coisa um pouco exótica, um pouco atípica, tá? Que ele fez o seguinte: ele veio, fez um topo menor, foi para romper o fundo, não conseguiu. Veio para romper o topo, não conseguiu e voltou para romper o fundo. É aquele mesmo esquema que eu sempre falo para vocês na questão de imaginar uma bola de ping-pong, aonde o topo joga para o fundo joga para o topo, então vocês têm que identificar em qual controle o gráfico tá, se é dos vendedores ou dos compradores. Então é fácil, tipo assim, se ele não consegue romper esse fundo aqui, aqui nos tempos gráficos menores, o gráfico vai estar fazendo essa movimentação aqui, ó. Entendeu? Ele vai estar alinhando aqui para vir buscar o topo. E aqui nessa região, nos tempos gráficos menores, por exemplo, o gráfico vai estar alinhando uma estrutura de baixa para vir buscar os fundos. Entendeu? Então, a gente consegue identificar isso lá nos tempos gráficos menor. Quando a gente só olha o tempo gráfico maior, a gente só vê um movimento acontecendo. Só que lá no tempo gráfico menor, a gente consegue identificar quando esse movimento iniciou de fato. Entenderam? Então, e só raciocinando para vocês aqui, o gráfico estava numa tendência de baixa, ó, rompendo estruturas de baixa. Automaticamente aqui ele veio para renovar uma estrutura, ó, para romper esse topo, para continuar o fluxo de baixa. Olha que hora para ele ter feito isso. Só que nos tempos gráficos menor, o gráfico fez aqui, ó, nessa região, o gráfico fez essa movimentação aqui, ó. Entendeu? Ele inverteu o fluxo. Então a gente entende o quê? Pô, se o tempo gráfico aqui maior não conseguiu romper esse fundo, automaticamente o alvo vira esse topo aqui. Então é por isso que há muitos dias atrás, se vocês voltarem aí, esse daqui é o gráfico do diário, rapaziada. Olha aqui em cima, ó. Aqui em cima tá o tempo gráfico que o gráfico tá? Então aqui tá o gráfico do diário. Se vocês voltarem, eu tô falando nisso há dias, se eu não me engano, tá? Então, o alvo do diário era compra, era esse topo. Por quê? Porque ele falhou em romper esse fundo nesse momento aqui. Quando ele falha em romper o fundo, ele vai buscar o outro lado, que nesse caso seria o topo. Se ele falhasse em romper o topo, né, num caso de uma estrutura diferente, eu vou inverter o gráfico aqui para vocês verem, ó. Aqui ele falhou em romper o topo. Ele veio buscar o fundo, né? Mas aqui é um gráfico invertido, não é o gráfico real. Aqui é o gráfico real. Entendeu? Só para vocês entenderem ali os dois lados, tá? Então, automaticamente eu entendo o quê? Diário estar comprador. Então, eu vou fazer o quê? Diário compra. Eu anoto aqui diário compra.
Pronto. Então, meu viés do diário eu já tenho, é compra. Eu sei que eu posso comprar até que região? Até ele romper esse topo, o meu viés do diário é compra. Então, eu começo a baixar os tempos gráficos para, de fato, procurar contexto nos outros tempos gráficos também. Tá? Não tem ordem, rapaziada, de, eu tô no diário, eu vou baixar para 4 horas, depois eu vou baixar para H1, depois 15 minutos. Não. É você ir trocando e, de fato, qual tempo gráfico fizer mais sentido para você, você usa, tá? No meu caso, o que fez mais sentido foi o tempo gráfico do H1. Então, aqui eu tinha uma visão do diário já, eu baixei o tempo gráfico para H1. Então, essa daqui, rapaziada, é o topo do diário. Essa linha eu uso como alvo para me basear até onde eu posso estar comprando. Então, vocês podem ver que o gráfico ainda não rompeu. E se ele ainda não rompeu, eu posso comprar até ele romper, entendeu? Então, aqui no gráfico do H1, galera, a gente tem o gráfico do H1 num fluxo de alta também. Cara, nem precisa nada de desenho, é só vocês bater o olho no gráfico que vocês vê o gráfico fazendo uma curva de alta, entendeu? Se a gente tivesse numa curva de baixa, ia estar nítido também, ó, ia estar essa movimentação. Então, eu só vou fazer o desenho para vocês raciocinarem melhor também, tá? E o que que a gente tem aqui no H1, galera? A gente tem o gráfico de alta que vocês já viram e o gráfico, se você é só vocês baterem um olho, cara. A todo momento o gráfico está num fluxo de alta, tá? Então, se ele está num fluxo de alta, eu vou comprar, eu não vou querer vender, eu não vou querer adivinhar topo, adivinhar fundo. Eu sempre sigo o fluxo. Então, se o gráfico está subindo, eu vou comprar. Se o gráfico está caindo, eu vou vender. Essa foi uma das minhas maiores viradas de chave, rapaziada, tá? Eu ficava antigamente, por exemplo, eu identificava que o gráfico estava subindo, eu queria vender aqui do nada, entendeu? Quando o gráfico chegava aqui, eu marcava uma região de oferta, por exemplo, e queria vender aqui, sendo que lá no passado o histórico já tá me gritando que quer subir, entendeu? E uma das viradas de chave minha foi de fato acompanhar o fluxo e não tentar adivinhar um topo do nada aqui, e sim seguir o fluxo, tá? Então, com base nisso, o que que a gente tinha aqui? A gente tinha essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura. Então, a gente tinha aqui, ó, vou fazer desde o início. Uma expansão, retração, expansão, retração, expansão. Beleza. Depois da pernada de expansão, qual que é a expectativa de movimento? Retração. Depois que ele faz a retração, qual a expectativa de movimento? Expansão. E se vocês forem ver, aqui o gráfico chegou nos 50% da estrutura do H1, por exemplo. Ó, o gráfico, naturalmente, rapaziada, quando ele faz os fluxos e estruturas, tá? Seja estrutura de queda, estrutura de alta, enfim. Naturalmente, o gráfico tende a chegar até os 50% da região da pernada de expansão, entendeu? Nesse caso aqui, ó, ele chega no 50%, faz a correção e volta para continuar subindo. Então, o gráfico estava realmente no momento de expansão ali na minha sessão operacional, tá? Inclusive, eu vou marcar minha sessão operacional aqui, ó, que foi das 9 até as 2 horas da tarde. E de fato, vou voltar o replay aqui para vocês acompanharem como que eu peguei o gráfico quando eu cheguei ali no gráfico, tá? Então, quando eu cheguei no gráfico, o gráfico tava assim, rapaziada. Beleza? Então, eu já tinha marcado isso no H1, tá? Eu já tinha isso aqui marcado no H1. Deixa eu só mudar o gráfico para ficar mais nítido para vocês, galera. Acredito que assim fica melhor, né? Então, eu já tinha de fato aqui, ó. Eu já tinha a minha pernada de expansão. Qual que é a próxima pernada? Correção, retração. Se de fato o gráfico tivesse aqui em cima na minha sessão operacional, eu não ia procurar compras, eu ia procurar vendas até a região dos 50%, que é essa daqui. Entendeu? Porque não faz sentido. Se eu sei que o gráfico tende a ir até a região dos 50%, por que que eu vou comprar aqui, sendo que o gráfico naturalmente pode corrigir até essa região? Entendeu? Então aqui o gráfico de fato já estava no momento que ele já tinha corrigido e a próxima expectativa, probabilidade, com base no que o gráfico me apresentou, que era o próximo movimento que o gráfico ia fazer, é uma pernada de expansão para continuar o fluxo de alta. Beleza? Então, a minha sessão operacional foi um viés comprador, porque a gente tinha o diário compra, a gente tinha aqui o H1 compra também, H1 comprador, tá? Deixa eu botar aqui, H1 compra também, beleza? Então, o que que falta? Falta a gente descer mais os tempos gráficos até chegar no contexto ali que eu ia abrir a operação em tempo gráfico menor. Então, o meu viés do H1 já estava definido, compra também, tá? Então, a gente vai aqui para o início da sessão operacional e abaixa o tempo gráfico. Cara, no M15 eu não identifiquei nada nítido, então eu joguei o gráfico para H1, tá? No H1 eu já tinha outro contexto, tá? O que que é? Contexto de compra também, tá? Outro viés, que é o quê?
Então, aqui no gráfico de M5, rapaziada, vocês podem olhar o tempo gráfico aqui por cima, tá? Então, o que que a gente tem aqui? A gente tinha um M5 que estava vendedor, tá? Porque, consequentemente, rapaziada, o M5 tem que estar vendedor para ele vir fazer a correção, tá? Então, lá quando o gráfico terminou a pernada de expansão, que foi essa pernada de alta do H1, tá? Essa daqui, ó, que está marcada, essa pernada é uma pernada de expansão, tá? Então, consequentemente, o gráfico do M5 aqui embaixo, aqui nessa região, ele estava vendedor e ele alinhou para fluxo comprador. E aqui nessa região aqui de cima, o gráfico do M5 alinhou para fluxo vendedor, entendeu? Então, é assim que o gráfico trabalha, tá? Então, aqui no gráfico do M5, vou mostrar para vocês, o gráfico estava vendedor até de fato essa região dos 50% do H1, tá? Então, ó, vocês podem ver nitidamente o gráfico caindo. Chegou aqui, o gráfico acumulou, de fato, capturou a liquidez e fez, de fato, uma reversão, né? Ele começou a alinhar para alta. Então, eu já tinha esse contexto do M5. Então, aqui no M5, a gente tinha o quê? A gente tinha um gráfico que estava vendedor, tá? Vocês podem ver aqui de cima, ó. Estava assim, ele fez essa movimentação aqui, tá? E, de fato, aqui ele alinhou o comprador. Tá, então se ele alinhou o comprador, cara, eu buscar compras. Eu já tenho o diário comprador, eu já tenho o H1 comprador e agora eu tenho o M5 comprador. Olha o tanto de contextos me apontando para alta, entendeu? Então, de fato, eu só tenho que achar pontos de interesse, esperar o gráfico capturar uma liquidez e entrar na compra aqui, quando o gráfico faz um candle de intenção, tá? Então eu até posso marcar aqui, de fato, rapaziada, a hora que o gráfico vira, tem um pessoal que chama de choque, enfim, tem vários contextos, tá? Eu só marco liquidez, estrutura e eu não uso muito frufru, não. Eu tento padronizar tudo, tá? Mas eu vou marcar aqui bonitinho. Na sessão operacional eu nem marco isso, rapaziada, porque eu já tenho meu olho treinado, né? Então, tipo, eu olho e consigo olhar tudo sem marcar. Mas aqui, o gráfico já tava comprador no M5 também. Então, o que que eu tenho aqui? Cara, eu tenho muita coisa aqui. Eu tenho vários pontos de interesse. Eu tenho aqui região de demanda. Eu tenho Fair Value Gap pequeno. Eu tenho Fair Value Gap grande aqui. E, galera, qual região eu vou reagir? Aqui tiver liquidez antes, tá? Que o gráfico faz isso. E tem liquidez, a região está abaixo, o gráfico volta, dá o candle de intenção e eu entro. Entendeu? Então, eu vou esperar essa movimentação. Eu tinha marcado aqui esse Fair Value Gap, tá? Então tinha esse Fair Value Gap marcado, tinha esse Fair Value Gap marcado também. Cara, pode marcar 1 milhão de caixinhas no gráfico, 1 milhão de pontos de interesse. Qual que vai ser respeitado? É qual o gráfico capturar a liquidez antes do ponto de interesse e dar o candle de intenção. Então eu vou esperar fazer isso. E já era aqui, ó, 10 horas da manhã, tá? Então, enquanto não tiver liquidez e candle de intenção, eu não faço nada, ok? Então aqui, ó, o gráfico chegou, tocou no primeiro Fair Value Gap e passou rápido. Passou voando do Fair Value Gap. Então, cara, é por isso que eu utilizo filtros na minha entrada. Quanto menor o tempo gráfico, galera, mais filtros vocês têm que ter, porque é uma coisa que eu já falei aqui no canal. Quanto menor o tempo gráfico, mais movimentos falsos o tempo gráfico faz. Mais movimentos que não é de verdade, o gráfico vai fazer, galera. Se vocês chegar aqui e jogar no gráfico do 1 minuto, cara, o minuto vai estar assim, ó, fazendo vários movimentos. Agora, se você joga no gráfico, por exemplo, do H1, do H4, do diário, você vai ver um movimento limpo, assim, entendeu? Então é por isso que eu utilizo vários filtros, principalmente quando eu estou no gráfico dos 5 minutos, tá? Eu poderia muito bem entrar direto nos pontos de interesse, só que consequentemente eu ia levar mais stop, porque o gráfico tende a passar reto dos pontos de interesse. É por isso que eu espero liquidez e candle de intenção. Então, esse ponto de interesse aqui, eu já posso excluir ele está invalidado. E daí eu tenho esses pontos de interesse aqui para baixo, eu tenho, sei lá, mais um monte de ponto de interesse, mas eu tinha esse daqui marcado, tá? Então eu espero o quê? Eu espero uma região de liquidez antes do ponto de interesse e eu espero o meu candle de intenção, que é o gatilho principal. Então aqui, ó, o que que o gráfico fez? Ele chegou, opa, eu já identifiquei o quê? Pô, isso daqui é fundos duplos, tá? Vocês já sabem que eu já registrei 1 milhão de vezes aqui no canal o que que são fundos duplos, tá, rapaziada? Aqui, ó, tinha um fundo aqui e tinha um fundo maior. Consequentemente, isso daqui pode ser uma linha de tendência, enfim, é liquidez, fundos duplos. Então, a minha região de liquidez, eu já identifiquei. Qual ponto de interesse próximo da minha região de liquidez eu tenho? É esse daqui. Tá, então eu tinha ele marcado aqui. Pronto. A única coisa que falta agora é o gráfico fazer esse movimento aqui e me der o candle de intenção. E daí eu entro no fechamento do candle de intenção, entendeu? Então aqui, ó,
Eu tinha a região de liquidez marcada e agora é só aguardar o preço voltar. Enquanto o preço não volta ali nessa região, rapaziada, aqui, ó, eu não me interesso. Se o gráfico chegar aqui, ó, faltar um ponto para tocar na região e retrair tudo, eu não me interesso. Eu só me interesso quando de fato eu toco na região. Eu já registrei aqui no canal, rapaziada. Eu deixei de entrar em operações porque o gráfico ficou um ponto para tocar na minha região e depois o gráfico foi pro meu alvo. Entendeu? E, cara, é literalmente isso. São regras rigorosas que você tem que seguir, rapaziada. É por isso que eu tenho um trading plan tão sólido, porque as minhas regras são sólidas. Eu não fico na dúvida quando algo acontece. Ah, pô, será que eu entro? Será que não entro? Não. Quando acontece tal coisa, eu entro. Quando não acontece essa coisa, eu não entro. E é isso, regra sólida, regras rigorosas e regras claras para serem seguidas no dia a dia. Então aqui, ó, o gráfico estava aqui perto, retraiu, eu não me importo. Eu só me importo quando eu toco aqui, porque eu já tenho todos os contextos alinhados, tá? Inclusive, eu vou anotar aqui, ó, eu tinha também o M5, tá? M5 ali, compra também. Beleza? Então, cara, vocês já podem ver que tem três contextos aqui. E eu tinha também o que? Liquidez mais Fair Value Gap, né? É região de ponto de interesse, seja demanda, enfim, breaker block. Eu uso tudo como ponto de interesse, tá? Qualquer coisa, o meu nome é ponto de interesse que eu defini. Então, aqui, ó, eu só espero o gráfico chegar, rapaziada. Enquanto o gráfico não chega, eu não faço nada. Ó, vocês podem ver o que que ele fez. Ele tocou na região, automaticamente que ele tocou, ele capturou a liquidez desses fundos aqui, tá? Então, liquidez capturada, Fair Value Gap capturado, e o último contexto que tem que ter ali, que é o principal que fecha com chave de ouro, é o candle de intenção, tá? Então, pronto, eu tenho, cara, tudo alinhado dentro do meu operacional, rapaziada. Fechou esse candle aqui, eu não consegui pegar a tempo, tá? Porque eu abri ali o MetaTrader, o OBS, enfim. E daí o gráfico tava um pouquinho mais aqui acima, mas enfim, vou botar aqui porque não muda nada, tá? E é isso, rapaziada. Essa daqui foi a operação de hoje. O alvo estava 1 para 3. Vocês podem ver, cara, que mesmo eu botando o alvo de 1 para 3, ele não iria passar do topo do diário. Então estava muito ok essa operação, estava muito boa, entendeu? O gráfico, ele ainda vai capturar, rapaziada. Provavelmente até vocês assistirem esse vídeo aqui, o gráfico já vai ter capturado esse topo aqui. Porque se ele não capturar esse topo, é porque ele vai usar esse fundo aqui como liquidez, tá, rapaziada? Então o gráfico vai fazer essa movimentação aqui se ele não capturar o topo. Aqui nos tempos gráficos menores ele vai inverter e vai buscar esse fundo. Mas, cara, a probabilidade é muito alta que o gráfico vai buscar esse topo aqui, tá, rapaziada? Então, aqui nos 5 minutos, cara, eu abri a operação e deu. Poderia ter botado um alvo aqui, ó, de 1 para 10, entendeu? Que não passava do topo ali exageradamente. Vocês sabem que eu miro meus alvos próximo ao topo, entendeu? Eu não tento buscar muito longe dos topos, por exemplo, eu quero mirar um alvo de uma operação, eu comprei aqui, eu quero mirar um alvo aqui. Eu não faço isso, no máximo é próximo ali e tudo mais, entendeu? Então aqui, ó, abri a operação, cara, pronto, abrir a operação é só deixar rolar, cara. Aqui, ó, no fechamento desse candle de intenção aqui, nesse candle verde, tá? Que foi o candle que reagiu nessa região aqui, que me mostrou, pô, José, diferente dessa região que tinha aqui, o gráfico passou reto. Já nessa região que estava aqui, o gráfico reagiu, deu um candle alto, entendeu? Um candle positivo, um candle de intenção. Se eu quisesse vender, seria esse cenário aqui, ó, rapaziada. Entendeu? Seria uma região, um ponto de interesse de venda, o gráfico toca e fecha um candle vendedor. Mas nesse caso, como eu queria comprar, o gráfico fez isso. Pronto, fechou ali o candle de intenção, entrei na operação. Após eu entrar na operação, o que eu espero para de fato botar no break-even, tá? Eu espero que o gráfico faça uma correção quebrando um novo fluxo, que no caso foi aqui, ó, eu entrei na operação nesse ponto, o gráfico subiu. Ele fez a correção, mas não fez um novo fluxo. Ele não fez essa movimentação rompendo essa estrutura. Vocês podem voltar no vídeo de ontem, rapaziada. No vídeo de ontem aconteceu uma operação que quase estava dentro do meu trading plan 100%, que fez exatamente a movimentação que eu utilizo para botar no break-even. Eu mostrei lá, rapaziada. Eu botaria no break-even quando fizesse isso daqui, que ele fez lá. Eu apenas não entrei na operação. Foi uma operação que pagou, porém não estava 100% dentro do meu trading plan igual a essa, tá? Então, é basicamente isso, rapaziada. Eu esperei aí o candle de intenção fechar, entrei na operação e pronto, deixei rolar. Deixei rolar. E, consequentemente, o gráfico enrolou ali, ficou, cara, desde o momento que eu abri até o momento que deu stop, ele ficou 1 hora e 10 minutos ali, a operação aberta, e pronto.
Stopinho, cara, clean do clean do clean. Eu já registrei inúmeros stops iguais a esse aí no canal e não muda nada, rapaziada. Só mais um resultado, é só mais um dia, beleza? Consequentemente, depois o gráfico fez essa movimentação aí, ó, tá? E é isso. Agora o gráfico se encontra, deixa eu ver, agora é 8h46. Vamos ver que momento que o gráfico tá, ó. O gráfico voltou lá, ó. Entendeu? Voltou para a região do take. Por quê? Porque o alvo do gráfico, rapaziada, é esse topo aqui. Vocês podem ver que o gráfico do H1 até já se alinhou para ir buscar esse topo, entendeu? Então o alvo dele é aqui. Só um momento ali que de fato foi um dia hoje que a probabilidade não estava ao meu favor. Todos os dias a gente tem probabilidades, a gente apenas trabalha com probabilidade matemática. Pronto, hoje a probabilidade não estava ao meu favor e é isso. Eu perdi pouco, amanhã eu vou voltar, vou executar o mesmo trading plano, fazer literalmente as mesmas coisas e vou colher o resultado. Se for positivo, eu ganho muito, se for negativo, novamente, eu perco pouco. E esse é o game real, entendeu, rapaziada? Então é isso. Ó, vocês podem ver, tá? A operaçãozinha que me deu stop aí. E bora pra cima, galera. Esse foi o meu racional por trás da operação, tá? Sempre tendo sempre contexto do gráfico, não aleatoriamente, entendeu? Eu entendo como que tá o diário, como tá o H1, como tá os tempos gráficos. Eu tenho os filtros, né? Liquidez, nesse caso, liquidez e fair value gap. Tem dias que é liquidez e demanda, liquidez e oferta, liquidez e order block, liquidez e sei lá, breaker block, enfim, e o candle de intenção é o que eu sempre uso, né, rapaziada? O candle de intenção é um negócio que é fixo no meu operacional, entendeu? É um negócio que não pode faltar uma entrada sem o candle de intenção, tá bom? Então é isso, o racional da operação foi esse, galera. Cara, foi uma operação bem simples, sim, eu acredito que deu para vocês entenderem ali, tá? Eu posso até botar aqui, ó, eu posso botar o gráfico do H1, o gráfico do M5 para vocês entenderem melhor, tá? Aqui, ó, qual que foi a pernada que a gente tinha na nossa sessão operacional? A pernada de alta do H1, porque ele tinha uma pernada de alta, fez a correção, na minha sessão operacional eu trabalhei nessa pernada aqui, ó. Entendeu? Ó, vocês podem ver. Então é basicamente isso, galera. Fechou? Cara, eu novamente falando, operação muito, muito simples, beleza? Então, galera, como vocês podem ver aqui na tela, tá? Aqui a gente tem o resultado da operação, foi uma operação de menos 499,80, tá? E foi essa operaçãozinha aqui, foi um ponto de compra aqui, daí enrolou, que vocês já sabem. Como eu falei, a compra ela seria, deixa eu botar no gráfico do M5 aqui, galera, para vocês verem melhor. A compra, ela seria exatamente no fechamento desse candle aqui, tá? Nesse candle que o mouse está em cima, que é um candle de intenção que fechou. Mas como eu peguei um pouco mais atrasada por conta de spread também, eu não peguei exatamente nesse ponto aqui, eu peguei mais abaixo, só que o spread me jogou para cima um pouco, tá? Mas não muda nada, não muda nada o resultado final ali, foi stop de qualquer jeito. Se eu tivesse pego aqui embaixo, lá em cima, não muda nada, seria stop de qualquer jeito, tá? Então é isso, esse aqui foi o resultado, vocês podem ver que, cara, eu tava desde o dia 31/10 aqui, sem levar um único stop, rapaziada, beleza? E daí essa operaçãozinha aí veio de um stop depois de 1, 2, 3, 4 takes seguidos, 4 cliques que eu dei seguidos, veio um stop. E, cara, é probabilidade. Se você tem uma taxa de acerto de 50%, você pode levar até 5 stops seguidos antes de vir um take. Então, cara, é tudo probabilidade matemática. Vocês podem ver nitidamente aqui na tela, galera, aqui, ó. E, cara, o stop nem se compara com um take, entendeu? Olha isso. O último take que eu dei foi 1.477. Só o stop que eu levei hoje, ele diminui praticamente 500, entendeu? Fica praticamente $900 positivos da última operação que eu tive, do último take. Então, o risco-retorno sempre vai recompensar quem segue o trading plano. Não tem nenhum segredo, galera. Não tem fórmula mágica, nem nada disso, cara. É apenas seguir o trend plan diário e a conta sempre vai fechar. Isso daqui, cara, é matemática e probabilidade. Não muda nada, rapaziada, beleza? Então é isso. Essa aí daí foi a operaçãozinha, ó. Vocês podem ver aqui no minuto novamente. Deixa eu voltar o gráfico ali, tá? Cara, foi um trade relativamente rápido ali, né? Que deu um resultado bem rápido. Ó, aqui. E é isso, tá? Não tem muito segredo não. E bora pra cima, galera. Tradezinho no EURUSD de compra aí, ó. Depois o gráfico esbagaçou para baixo. Mas não importa. Agora bora registrar o trade no diário de trade, rapaziada. Então aqui no diário de trade, galera, vocês podem ver que dezembro ainda não teve nenhum clique, né? Só o de hoje, que foi dia 2 de dezembro, aqui terça-feira, né? Mês passado eu terminei o mês assim, galera. Vocês podem ver, cara, um mês muito próspero, tá muito abençoado. Eu realmente consegui negociar o mês todo ali e peguei boas oportunidades. No dia 10 aí peguei uma vendinha no EURUSD. Hoje eu peguei uma compra no EURUSD e levei stop, né, rapaziada? Mas vocês podem ver que, cara, é sempre
o mesmo operacional, o mesmo filtro, né, para entrar numa operação, tá? Então no dia 10 peguei esse take, por exemplo, no dia 17 peguei um take de compra no USDJPY. Cara, vocês podem ver aqui, ó, mesma coisa. Diário compra, H4 compra mais liquidez, H1 comprador, M5 comprador. Aí tinha o Fair Value Gap, ó, mesma coisa de hoje. Fair Value Gap, captura de liquidez aqui, candle de intenção, cara, exatamente a mesma coisa que hoje, rapaziada. Tá? Candle de intenção, pronto. Entrei e pagou. Entendeu? O trade pagou. Depois que ele fez essa retração aqui e voltou, eu movi o stop pro break-even. E, cara, foi um takezão muito bonito, tá? Então é isso. Não, é isso, rapaziada. Não muda nada. Amanhã eu posso vir e abrir um trade literalmente no mesmo cenário de hoje e bater um take. É tudo probabilidade matemática. Tem dia que o gráfico vai respeitar, tem dia que não vai respeitar e tá tudo certo, tá? Então, ó, no dia 17, takezão. No dia 25, takezão também. No Shao SD, cara, ponto de interesse. Deu aqui a captura de liquidez, vocês podem ver. Candle de intenção, entrei. E deu take. Cara, é isso, rapaziada. Não muda nada. O que muda é porque muita gente não entende a seguinte coisa. Muita gente leva um stop 1, 2, 3 dias seguidos, ou stops em semanas diferentes, enfim, e já quer mudar de operacional. Só que se o cara segue no mesmo operacional que já está validado, já está funcionando, já tem backtest, já tem dados sobre o operacional, cara, é só continuar que a conta vai fechar. A mesma operação que você leva o stop, depois pode ser uma operação que te paga 3, 5, 10 vezes mais do que você levou no stop, por exemplo, entendeu? Por exemplo, as minhas operações aí de 1 para 3, cara, eles pagam 3 vezes o meu risco. Então, se eu levar um stop, eu sei que depois, se eu pegar uma operação de 1 para 3, eu fico com 2 positivo ainda. Essa é a matemática que vocês têm que fazer, entendeu, rapaziada? Vocês podem ver que, cara, sempre as mesmas coisas. Ó, diário estava comprador, H1 comprador, expectativa de movimento de buscar o topo. Por exemplo, aqui, ó, nessa do dia 17, o gráfico do diário fez uma retração, estava em momento de compra também. O H1, H4 respeitou um Fair Value Gap, estava no momento de compra também, para buscar o topo. Então, cara, não tem nada de coisa milagrosa, rapaziada. Operação do dia 7 aí, por exemplo, cara, compra, candle de intenção, deu, entendeu? Tava tudo alinhado. Ó, a operação que deu break-even, tinha pontos de interesse, o gráfico estava no momento de expansão também, deu break-even. Operação que me deu take no dia 31 de outubro. Cara, o gráfico estava caindo, eu vendi. Por quê? Porque tinha contexto, ó. O diário estava vendedor, aqui ó, o diário estava vendedor, diário venda, H1 venda, o M5 tinha os filtros que eu falei, entendeu? Captura de liquidez, candle de intenção, fair value gap, ponto de interesse, demanda, enfim, cara, é sempre o mesmo contexto, rapaziada, sempre o mesmo contexto. Então esse meu operacional, ele é um operacional consolidado e padronizado. O último stop que eu levei, galera, foi no dia 4 de setembro, então eu tava tipo 1, 2, 3, praticamente 3, 4 meses aí sem levar um stop, entendeu? E, cara, esse daí é o meu stop, ó, do dia 4 de setembro. Cara, stopzinho padrão, a mesma coisa de sempre, ó, o gráfico inverteu, estava com contexto de venda, eu vendi no candle de intenção, me stopou, faz parte. Mas a mesma operação que eu peguei no dia 4 me deu stop, eu peguei no dia 10 e me deu um break-even, no dia 11 me deu um break-even, por exemplo. No dia 16, cara, mesmo contexto, peguei no dia 16 uma venda no STJPY, me deu take. Pronto, rapaziada, não tem nada milagroso, é só seguir o trading plano, cara, a conta sempre vai fechar. Sempre vai fechar, rapaziada, vocês podem ver. Então agora aqui, rapaziada, eu vou anotar a operação de hoje, tá? Foi uma operação aqui no dia 2 de dezembro, tá? Então eu venho aqui, clico no dia 2 de dezembro, eu venho aqui em nova operação e digito o nome do ativo. Qual é o ativo que foi? Euro USD. O resultado da operação foi um loss. Resultado financeiro, menos 499,80, tá? E o risco retorno, menos 1R, tá bom? Então agora eu vou adicionar o comentário da operação e já já eu volto. Então aqui, ó, rapaziada, o que que a gente tem aqui? O gráfico do diário estava com o objetivo de buscar o topo, o H1 estava com fluxo comprador, o H1 fez uma retração e a expectativa de movimento da minha sessão era pegar a pernada de expansão, compra, tá? Então vi que o H1 estava comprador, baixei para o M5, no M5 o gráfico alinhou o comprador, após chegar no 50% do H1 e deixou liquidez, fair value gap, pequeno de intenção. Abriu uma operação de compra com alvo de 1 para 3, a operação enrolou 1 hora e 10 minutos e deu stop. Então faz parte, beleza? E agora a única última coisa que a gente tem que fazer é adicionar a print da operação. Então eu venho aqui, tem a opção de upload de imagem do PC que já estava salvo, mas eu sempre salvo direto do TradingView. Então eu venho aqui no TradingView, eu venho aqui nessa caixinha aqui, ó, rapaziada. Tá aqui, ó.
tem uma câmera aqui. No TradingView tem uma câmera e você clica na câmera, clica em copiar link, deu. Vai copiar link aqui, para de transferência. Eu vou ajeitar a tela aqui, rapaziada, para pegar uma foto, porque quando você clica em copiar link, o TradingView tira uma foto de como tá a sua tela do TradingView. Então, se estiver toda desajeitada, a foto vai sair desajeitada, vai sair errada. Então, eu vou ajeitar a foto aqui para ficar bonita, para dar para entender depois, futuramente, quando eu voltar para ver o histórico, né? Eu clico aqui, pronto, ajeitei a tela, copiar link, pronto, perfeitamente, tá? Então agora eu venho aqui no diário de trade, vou colar o link, Ctrl V, pronto, clica aqui no mais, adicionou uma foto e clica em salvar. Pronto, rapaziada, a primeira operaçãozinha de dezembro aí foi salva com sucesso. Cara, primeiro clique de dezembro a gente levou um loss, mas faz parte, galera. As próximas operações que eu pegar vão ser operações de qualidade, assim como foram essas. Só que como o meu trading plan tem estatísticas boas e tudo mais, já é um trading plan consolidado, eu sei que no final do mês eu vou fechar um mês positivo, entenderam? Então é basicamente isso, cara. A gente só tá no dia 2, galera. A gente ainda vai ter o dia 3, dia 4, dia 5, mais 3 dias úteis essa semana para estar negociando, para estar abrindo de fato uma operação, tá? Então aqui, ó, se clicar aqui do lado, ó, rapaziada, nesse comentário, ele abre o balãozinho do comentário aqui, tá? Então eu sempre fico olhando ali pontos que eu posso melhorar e tudo mais, ó. Toda operação eu sempre anoto com bastante detalhes, né? Bastante riqueza em detalhes para mim voltar futuramente conseguir ver literalmente todo o meu histórico 100% detalhado ali, tá? Então, é basicamente isso, galera. O primeiro cliquezinho de dezembro aí foi um stop. E faz parte, entendeu? Faz parte, cara. A próxima operação que eu pegar vai recompensar esse prejuízo, vai me deixar no lucro. E é isso. Pode ser sim um break-even, pode ser outro stop, mas eu sei que se eu seguir literalmente todo santo dia, uma hora o lucro vai vir, uma hora a conta vai fechar, entendeu? Porque já é um trading plano validado, historicamente, tudo mais. Então, cara, é isso. É só eu continuar executando todo santo dia, beleza? Então, aqui na aba do dashboard, rapaziada, a gente pode ver, o mês aí já começou com uma barra bem negativa aí, tá? Bem negativa não, é só um stop, mas uma única barra, como só teve um clique no mês, tá? Mas se a gente vir aqui, por exemplo, por último mês, a gente já começa a ver a curva crescendo, tá? O último mês, a curva crescendo e tudo mais. Esse aqui foi os resultados do último mês, os últimos, sei lá, 7 dias. Teve só um loss nos últimos 7 dias. Últimos 3 meses, enfim, últimos 6 meses. Vocês podem ver que, cara, a conta sempre fecha. Os losses nem se comparam, de fato, com os ganhos, rapaziada. E a taxa de acerto nem se compara, então, né, rapaziada? 54% é uma ótima taxa de acerto, galera. É uma taxa de acerto excelente, tá? Então é basicamente isso, tá? Não tem muito segredo não. Aqui no calendário a gente pode ver primeiro cliquezinho de dezembro. E é isso, rapaziada. Meu, olha o tanto de dias que a gente tem ainda de dias úteis para negociar, galera. É muita coisa, cara. É muita oportunidade. O mercado financeiro, galera, é extremamente abundante. Qual que é o erro dos traders iniciantes? Querer ganhar tudo num dia só, querer recuperar o prejuízo em um dia só. Então o cara não olha para o restante dos dias que ainda vai ter para negociar no mês aí. O cara só olha no dia que ele perdeu. Ele foca no dia que ele perdeu de um jeito que parece que ele fica cego. Cara, eu preciso recuperar, meu Deus do céu, eu quero recuperar, que senão eu não sou um trader, eu não posso perder esse dinheiro. E aí que acaba entrando no caminho do fracasso, tá, rapaziada? Quando o cara tira o zoom, para de ser besta e começa a fazer o certo, o cara começa a enxergar o restante do mês com muitas oportunidades que ainda vão ter para operar. Entendeu? Então aqui, olha o tanto de dias em branco que eu ainda vou ter para operar, galera. Entendeu? De fato, como é dezembro, final de ano, o mercado tende a ficar sem liquidez, mercado tende a começar a fazer mais ruídos, mais movimentações falsas. Cara, isso aí é um fato, tá? Você pode voltar historicamente, todo final de ano e comecinho de ano, o mercado está sem liquidez, porque todo mundo sai do mercado, rapaziada. Entendeu? No final de ano ali, entendeu? Todo mundo vai curtir, enfim. E, rapaziada, eu vou negociar provavelmente ali até no dia, cara, até no dia 20 a 19, tá? Provavelmente sim, porque a última, penúltima semana aqui vai ser a semana do dia 25. Quando começa a chegar perto dessas datas, o mercado já começa a ficar ruim, começa a ficar lateralizando, acumulando liquidez, e de fato não é legal negociar. Então eu já vou parar ali, provavelmente no máximo até o dia 22 ali, tá? Dia 23. Depois disso, eu não quero mais saber de gráfico, não vou abrir mais gráficos até ano que vem. Em janeiro, eu vou voltar a operar dia 5, provavelmente, tá, rapaziada? Na segunda semana aí de janeiro, no dia 5, tá?
Então é basicamente isso, beleza? Porque ali no dia 1, dia 2, o mercado tá voltando a entrar nos trilhos, está voltando a liquidez pro mercado, então é melhor eu ficar de fora enquanto o mercado está bagunçado e só entrar quando o mercado de fato tá normal, tá? Então aqui eu vou parar provavelmente no dia 19 ou 22, tá? E voltar no dia 5 de janeiro a operar. Então é basicamente isso, tá, galera? Esse daí foi o dia de hoje, foi só mais um resultado, eu não me importo com o resultado diário, vocês já sabem. E é isso. Passei o racional da operação, anotei no diário de trade e eu acho que não tem mais nada, né, rapaziada? Então, bora que bora. Tamo junto demais. Fala galera, já são 1 hora da manhã. Eu tinha acabado pegando no sono e eu esqueci de finalizar o vídeo, então eu tô vindo aqui finalizar. A gata já dormiu, tá tudo. Enfim. E é isso, rapaziada. Tá, hoje foi um stopzinho, como vocês puderam ver. Cara, nada fora do padrão, faz parte, tá? Como eu falei, o stop ele é nosso amigo. Ele sempre vai existir e a hora que ele vir é só você aceitar, sair do gráfico e voltar no próximo dia. Então vamos acompanhando como que vai ser os próximos dias aí, operacionais e tudo mais, tá? Eu vou registrar tudo 100% ao vivo, fechou? Eu vou dormir, rapaziada, que eu tô com bastante sono, tá? Então já é quase 1 hora da manhã, já é 1 hora da manhã. E é isso. Amanhã chega a última peça que falta pro Fusca, tá? Que é o cabo negativo da bateria, o cabo terra. Daí eu vou marcar um horário pra levar ele na oficina, pro cara instalar rapidão pra mim essa peça e o cabo terra. E depois eu vou marcar também pra lavar ele, né? Lavar ele, eu vou lavar o fit também, num parceiro aí. E é isso, rapaziada. Provavelmente na próxima semana, vai ser no dia 10 de dezembro, vai ter um encontrinho de carro aqui, tá? Vai um pessoal aí. Eu convidei uns amigos das antigas, do tempo de infância, da escola, né? Que tem carro, pra ir. Então, de repente, eu filmo ali. Pelo que parece, vai ter bastante carro interessante. Vai ter Porsche, vai ter 911, já pensou? Filmando a 911. Vai ter aquela GT4 preta que tem, vai ter Mercedes, BMW, enfim, né? Se esses carros forem realmente, daí de fato eu filmo ali pra vocês, um encontrinho top, trazer um conteúdinho diferenciado. Vamos se encontrar pessoalmente em algum lugar e vamos tudo junto com vários carros pro evento, né? Vai acho que uns 3 amigos meus. E daí vai ser massa, vou filmar aí. E é isso, rapaziada, fechou? Então vão acompanhando. Isso daí eu vou filmar na semana que vem, provavelmente. Dia 10 ou 13, não lembro. Mas enfim, fechou? Vão acompanhando como que vai ser a semana também. Me sigam, rapaziada, lá no meu Instagram, FXJoseg, é o mesmo nome do meu canal, tá? Porque eu tô postando todo dia ali, tô voltando a ser ativo ali no Instagram, tá? Então, tudo que eu faço, eu posto ali primeiro no Instagram. Porque aqui no YouTube eu, tipo, gravo meu dia inteiro e daí amanhã eu edito e posto. Então, vocês veem com um dia de atraso, por exemplo. Lá no meu Instagram, quando eu pego um stop, um take, 0 a 0, break-even, de fato eu já posto ali no ao vivo, tá? E agora, ultimamente, eu tô postando ali no meu Instagram quando eu entro na operação, né? Então, cara, quer ver minha operação ao vivo? É só seguir ali no meu Instagram, tá? Eu também tô postando, todo dia eu tô postando alguma coisa ali no Instagram, tá? Como eu falei, como eu gravo aqui pro YouTube, eu não sei o que eu posto no Instagram, mas de fato eu tô tentando postar. Fechou, rapaziada? Então é isso. Eu vou deixando o vídeo por aqui. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, faça aí nos comentários. Dê um likezão aí também, tá? Dê o like nesse vídeo, se inscreva no canal e assiste os outros vídeos do canal, que tem muito vídeo top aí pra vocês, fechou, rapaziada? Então é isso. Vou deixando o vídeo por aqui. Vão me acompanhando aí os próximos dias. E agradeço de coração a todo mundo que tá aí todos os dias, rapaziada. Valeu, tamo junto demais.